Verdade prática. A condição de servos de Cristo deve influenciar todas as áreas de nossa vida, inclusive o convívio familiar. Amém. Então essa é a nossa lição de hoje. Efésios 5, onde nós vamos falar sobre imitação de Deus. E nós vamos falar de dois ambientes. Num ambiente dentro da família e num ambiente fora da família. Então nós temos alguns objetivos com essa lição que nós precisamos alcançar até o final. A primeira é observar a importância de se andar na luz, tratando luz aqui como conhecimento. Porque Paulo ele vai tratar a mesma coisa que Oséias tratou, que a ignorância ou a falta de conhecimento é a porta para o pecado. Muitas pessoas vão falar, olha, eu não sabia, eu não tinha conhecimento de que através dessas ações eu ofendia a Deus. Muitos maridos vão falar, olha, eu não sabia que com essas ações eu ofendia a minha mulher. Muitas esposas vão falar, eu não sabia que com essas ações eu ofendia o meu marido. Então a falta de conhecimento, a falta de discernimento, entendimento e compreensão plena daquilo que Deus faz, gera conflitos familiares e também conflitos sociais. Entre amigos, entre parentes, entre primos, entre professores e alunos, entre patrão e empregado. Então Paulo ele vai tratar o conhecimento aqui neste capítulo como algo de suma importância, para que a gente possa ajustar os nossos relacionamentos. Então, precisamos observar a importância de andar dentro do conhecimento, ou buscar o conhecimento, trazer a plenitude de tudo aquilo que se conhece, principalmente nas áreas de relacionamento. Nosso segundo objetivo é vencer o pecado, sendo cheios do Espírito Santo. E aí Paulo ele vai tratar as fases de relacionamento com o Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito em nossa vida. Porque nós temos o batismo, que é quando você aceita Cristo, você é batizado no Espírito Santo, você é selado pelo Espírito Santo. Ou a partir de agora o Espírito Santo faz morada dentro de você. Você ainda está em processo de conversão de muitas coisas erradas, de muitas ofensas, mas o Espírito Santo já habita dentro de você, porque a única forma de se converter é com a ajuda do Espírito Santo. Muitas pessoas consideram um crente convertido, um crente que tem o Espírito Santo, quando o crente não faz mais nada de errado. Só que não fazer nada de errado é um processo de transformação interna que o Espírito Santo é que faz. Por si só, ninguém consegue se converter. Porque quem convence o homem, a mulher, o jovem, o adolescente do pecado é o Espírito Santo. Não sou eu nem você. Não é o pai dizendo para o adolescente que ele está fazendo algo de errado ou algo que ofende a Deus, que vai fazer com que ele deixe de fazer. Preste bem atenção. Quando o provérbio fala assim, ensina o menino no caminho que ele deve seguir, quando crescer não se desviará dele, está falando diretamente do caráter, da educação do ser humano em sociedade. Conversão de pecado, só o Espírito Santo pode fazer. Então a pessoa precisa aceitar o Espírito Santo através do aceitar a Cristo. Por isso que a Bíblia vai falar que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para testificar que somos filhos de Deus. Você vê que é o primeiro presente que o ser humano recebe é o Espírito Santo e, consequentemente, a conversão progressiva. Porque o Espírito Santo ele vai convencendo a pessoa de que ela está errada. Você está errada.
olha, não faz isso. Olha, isso aqui ofende a Deus. Olha, você está desentoado. Você está se afastando do seu Criador. Esse padrão de moralidade não é o Espírito Santo que vai convencendo a pessoa, já vivendo dentro dela. Então, nós precisamos entender que batismo com o Espírito Santo na conversão, revestimento do Espírito Santo na vida cristã progressiva, ou seja, você é batizado novamente, é um segundo batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, para que você possa fazer a obra de Deus com coragem, de forma impetuosa, de forma incisiva, com resultados reais. Você precisa estar revestido com o Espírito Santo. Você já foi batizado com o Espírito Santo e você está selado. Agora você precisa buscar o revestimento de poder. Aqui Paulo está falando do terceiro nível. Ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tomar todo o seu ser, toda a sua vida, todo o seu entendimento. É o nível máximo que todo cristão precisa alcançar, ser cheio do Espírito Santo. Então, para vencer o pecado, somente desta forma, sendo cheio do Espírito Santo. E o terceiro objetivo é compreender as responsabilidades que marido e mulher têm um com o outro, que é uma parte específica desse capítulo, que vai tratar sobre as responsabilidades do marido e da mulher. Por que é importante o jovem também participar? Porque os jovens estão buscando essa vida matrimonial, estão buscando um casamento. Enquanto muitos casais vão estar corrigindo coisas que fazem hoje de errado, que o marido ofende a mulher ofende o marido, falta de entendimento e compreensão, a importância do jovem nessa aula aqui hoje é que vocês estão já entrando nesse período de matrimônio, no futuro, num breve futuro vocês já estarão casados, e vocês já precisam ter consciência de qual é a responsabilidade do marido, qual é a responsabilidade da esposa e qual é a missão do casamento. Porque o casamento ele tem uma missão. Deus não uniu um homem e uma mulher só por unir. Existe um propósito. Lembra que Deus não faz nada sem um propósito? Você já parou para pensar? Deus poderia ter criado o homem e a mulher e deixado os dois sozinhos, sem ter relacionamento. Mas o fato de Deus buscar um elo e um relacionamento entre marido e mulher é porque ele tem um propósito. E esse propósito está diretamente ligado à salvação. Nós vamos entender isso aqui hoje. Então, a palavra luz, como eu disse, ela está ligada diretamente à questão de conhecimento. A palavra trevas geralmente está ligada à ignorância, e a palavra luz está ligada à ideia de conhecimento. Então, quando você lê aqui nesse texto, no capítulo 5, trevas e luz, está diretamente ligada à ignorância e ao conhecimento. Porque só mediante a luz ou ao conhecimento é possível viver um relacionamento familiar sobre o padrão de Deus. Você quer viver um relacionamento familiar? É só você casar. Mas você quer viver um relacionamento familiar sob o padrão de Deus? Tem que buscar conhecimento. Você pode perguntar para qualquer pessoa aí, o que é casar? A pessoa vai falar, é só você encontrar uma mulher que você gosta, é só você encontrar um homem que você gosta, você vai lá no cartório, assina um papel e casa. Casar é muito fácil. Agora, viver uma vida matrimonial nos padrões de Deus é muito difícil. Porque o tempo todo o mundo vai estar invertendo valores. O tempo todo a literatura, a televisão, as redes sociais, os professores da faculdade vão estar invertendo valores. Se você não tiver o conhecimento do que é realmente, de fato, o padrão de Deus, você inverte valores dentro de casa. Porque a coisa é tão natural, é tratada de forma tão natural no mundo, e aí você tem um amigo que é casado, e aí você vai se espelhando no casamento do seu amigo, você vai vendo as coisas que ele faz, os lugares que ele frequenta, e aquilo de forma natural vai levando você a crer que é o padrão. Não deixa de ser um padrão de relacionamento.
A questão aqui não é essa. A questão que Paulo está tratando aqui é qual é o padrão de relacionamento que agrada ao Senhor. E como cristãos, tudo que nós fazemos precisa estar voltado para a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo ou o que eu vou fazer vai agradar ao Senhor? A minha vida cristã, ela tem que estar direcionada dessa forma. O que eu estou fazendo vai agradar ao Senhor? Aí faz agora uma avaliação da sua vida em particular. Quantas vezes você passou esta régua nas coisas que você vai fazer? Quantas vezes você estava disposto a fazer algo ou a conversar sobre algum assunto e você chegou nesse nível de falar assim, olha, isso aqui que eu vou falar agrada ao Senhor? Isso aqui que eu vou fazer agrada ao Senhor? Se eu fizer desta forma, está agradando ao Senhor? Ou você simplesmente vai fazendo? Vamos ver se dá certo. Aí quando dá errado, o que geralmente o crente faz? Vai colocar o joelho no chão e orar pedindo a Deus para consertar todas as coisas. Me ajuda a consertar, me ajuda a realinhar, me ajuda a colocar no prumo novamente. Geralmente, as pessoas estão buscando correções, buscando o recurso do Senhor para corrigir as coisas da sua vida. Mas são poucas as pessoas que antes de fazer alguma coisa já colocam o Senhor para ajudar. Por quê? Porque vai acontecer do Senhor dizer não. Olha, dessa forma não vai ser feito. Mas é a forma mais fácil, Senhor. Mas não é a que me agrada. Vai ter hora que o Senhor vai falar um não, nem faz de maneira nenhuma, usando método nenhum. Não entra por esse caminho. E ouvir não é muito ruim. Por isso que a maioria das pessoas não busca o Senhor antecipadamente. Porque na maioria das vezes, a resposta vai ser não. A resposta vai ser não porque o padrão das coisas que se faz nesse mundo, na sua grande maioria, desagradam ao Senhor. Sua grande maioria desagrada ao Senhor. Então, na sua grande maioria, o Senhor vai falar não, caso você faça uma pergunta para Ele. Então, isso é muito difícil. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Salmo 139. Eu queria que um voluntário fizesse a leitura desse salmo. Por que a gente vai ler esse salmo? Porque a gente vai falar de luz, a gente vai falar de conhecimento, a gente vai falar hoje que não há um ser que consiga se esconder da face de Deus. Não existe um ser nesse mundo que consiga se esconder da face de Deus. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero fazer com a leitura desse salmo? Eu quero fazer com que os irmãos relembrem quem é o Senhor que nós estamos tratando aqui no capítulo 5 de Efésios. Por que na maioria das vezes os maridos cometem grandes erros? Por que na maioria das vezes as mulheres as esposas cometem grandes erros? Por que na maioria das vezes os filhos cometem graves erros contra os seus pais? Porque não relembram ou não lembram quem é o Senhor. E acreditam, quando estão prestes a cometer um erro, de que ninguém vai ficar sabendo daquilo. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, nós precisamos introduzir nessa lição conhecendo um dos atributos maravilhosos do nosso Deus, do Deus que nós servimos. Então, Jaqueline, faz a leitura desse salmo para mim, Salmo 139, todo. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir.
para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha casa, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aleluia. Glórias a Deus. Que E salmo quão- lindo, né? E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se o contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflinjo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela essa palavra? Olha só a profundidade do conhecimento do nosso Deus. Quando você lê esse salmo, você relembra que é impossível fazer algo sem que Deus saiba. Só isso deveria inibir a pessoa de fazer algo errado. Só na leitura desse salmo, a pessoa que tem realmente temor, porque tem gente que peca deliberadamente, parece que não tem, aqui ó, o Gustavo quer falar ali, parece que não existe um Deus que ela serve, não tem temor nenhum, aí é outro caso. Mas a pessoa que tem temor e de vez em quando comete erros de diversos níveis, ao ler esse salmo deveria ser inibida. Porque vai pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Não tem como se esconder de Deus. Porque Ele me conhece. Antes de eu nascer, meus ossos já não lhe foram escondidos. Eu nasci, no primeiro dia que eu nasci, Ele já sabia todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, sem que nenhum deles ainda tivesse ocorrido. Olha o tamanho, olha a profundidade do Deus que nós estamos tratando na aula de hoje. Então, quando Paulo, ele fala ali no verso 13 do capítulo 5, por isso que eu fiz essa correlação com o Salmo 139, porque ele fala assim, ó, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz aqui é o conhecimento que Deus tem. Paulo está falando assim, ó, existe um Deus que conhece todas as coisas antes que elas ocorram. Então, quando você pensa em fazer algo das trevas, ou seja, as obras da carne, que nós vamos tratar um pouquinho aqui também sobre obras da carne,
quando você cometer as obras da carne, a luz, que é o conhecimento de Deus, vai manifestar e não vai ficar em oculto. Então não adianta você viver achando que não tem ninguém te vendo. Sempre, sempre tem um Deus olhando para você. Acrescentando a aula, eu me lembrei de uma reflexão, né? Que fala sobre julgamento, né? Às vezes a gente vai exortar alguém, a pessoa fala, por que você está me julgando? Só Deus pode me julgar. E, na verdade, isso deveria ser motivo de temor, né? A gente não para pensar no que a gente responde ou fala, né? Imagina ser julgado por Deus. Se ser julgado pelo homem já é difícil, imagina por um Deus que é santo. Então, isso não deve ser motivo de justificativa, né? Para continuar pecando e andar nas trevas. Se Deus vai te julgar, então você deve tomar muito mais cuidado, não é verdade? É só uma questão de reflexão, né? Então, se Deus vai julgar uma pessoa, isso é uma coisa terrível, né? Porque terrível coisa é cair na mão de um Deus santo e vivo. Então, fica essa reflexão aí para lembrar. Muito boa, Gustavo. E assim, quando a Bíblia fala julgai, aqui está falando das obras. Julgai as ações da pessoa. Deus, ele dá uma chance dos irmãos se medirem. Ou seja, um irmão chegar até o outro e corrigir o irmão não é uma coisa ruim. Só que existe um pequeno detalhe para isso. A gente estava até falando isso ontem, né, na aula de música aqui. Até para julgar tem que ter dom. O que eu quero dizer com isso? Que não é qualquer um que pode exortar uns aos outros. Quando Paulo fala exortai-vos uns aos outros, se você pegar o capítulo 12 de Romanos, ele vai falar que isso é um dom. Aquele que tem o dom de exortar, faça isso com responsabilidade. Por quê? Porque senão vira afronta. Imagina, ninguém gosta de ser corrigido. Levanta a mão aqui, quem gosta de chegar em algum lugar e alguém chegar e falar assim, vem cá que eu quero conversar contigo aqui, vem cá. E a pessoa vai e pá. Ó, tá fazendo isso aqui de errado e isso daqui não é legal, eu queria te mostrar na palavra. Quem é que gosta? O senhor gosta? É uma novidade para mim, eu não me sinto bem com isso não. Quem mais além do irmão Hinaldo? Deixa eu ver aqui. É difícil. A irmã lá atrás também. É difícil. É porque o que acontece? Exatamente, as pessoas confundem. Provérbios vai dizer, primeiro capítulo de Provérbios, vai falar assim, ó, Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Estes provérbios servem para que o jovem adquira conhecimento e para que o sábio, olha só, para que o sábio se torne mais sábio ainda. Aí logo em seguida ele fala assim, ó, mas o tolo despreza a correção. Então vamos lá. Por que Paulo vai falar que é dom? Porque o próprio livro de Provérbios vai dizer que não se corrige o tolo. E como é que você sabe que a pessoa é tola ou que a pessoa é sábia? É dom. É conhecimento. Olha de novo a luz do conhecimento. Não adianta qualquer pessoa achar, não, porque eu estou aqui, a Bíblia está dizendo, eu vou chamar aquele irmão, vou corrigir. Calma aí, você conhece o irmão, sabe se o irmão é apto para ser corrigido já? Já existe sabedoria suficiente naquele irmão? Já existe confiança suficiente naquele irmão com você para aceitar correção vindo de você? Você pode gerar mais conflitos do que correção. Por isso que Paulo vai falar, é dom. Não é qualquer um. A pessoa tem que chegar com jeitinho, com carinho, mostrar o porquê que está fazendo aquela correção. A primeira coisa, inclusive que vai ser tratado nesse capítulo aqui, é que ele fala assim, ó, tudo que façais, façais em amor. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer na hora de corrigir é mostrar que existe amor naquela exortação. Ó, eu estou te exortando aqui porque eu te amo. E aquele amor precisa ser visto pela pessoa que está sendo corrigida. Ela precisa sentir aquele carinho, aquele cuidado. Poxa, meu irmão,
muito obrigado porque você está me dizendo isso. Olha, com certeza eu não vou cometer isso novamente. Não vou fazer isso novamente. Por quê? Porque sentiu amor. A pessoa não está afrontando. A pessoa não está querendo deixar a outra triste. É amor, está querendo corrigir, está querendo que a pessoa entre, volte para os caminhos que agradam a Deus. Então, por isso que Paulo ele vai tratar isso como dom. Né? Então, completando aí o que o Gustavo nos passou. Então, a convivência no âmbito da igreja de Cristo é determinada pelo Espírito Santo. Até para você corrigir uma pessoa, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você precisa tratar aquilo de forma espiritual. Senão vira afronta. As pessoas que foram renovadas por meio dele. A pessoa precisa sentir que é o Espírito Santo que está fazendo aquilo. Se é um dom, e os dons são dados pelo Espírito Santo, tanto a pessoa que exorta quanto a pessoa que é exortada precisa sentir o Espírito Santo fazendo aquela ação acontecer. Então, ele deve plenificar, ou seja, consumir todo o ser da pessoa. Consequentemente, o louvor ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, deve ser proferido na igreja para cunhar a convivência entre os irmãos. Então, nós estamos falando aqui de algo social. A sociabilização da igreja é feita pelo Espírito Santo, que enche cada ser, que enche cada membro da comunidade, para que possa ter um relacionamento e uma convivência. E aí, à luz do conhecimento de Cristo, Paulo ele vai tratar algumas qualidades do convívio. E ele vai tratar qualidades do convívio entre homem e mulher, ou seja, no casamento precisa ter a plenitude do Espírito Santo, tanto no marido quanto na esposa, para que haja convivência. Entre pais e filhos, os pais precisam ser cheios do Espírito Santo, os filhos precisam ser cheios do Espírito Santo, para que haja essa convivência. Entre senhores e servos, ou trazendo, contemporaneizando essa palavra, entre patrão e empregado. Então, quem aqui tem empresa, ou quem trabalha numa empresa em que já está numa posição de liderança, você precisa ser cheio do Espírito Santo para poder conduzir a sua equipe numa convivência plena, para que não haja conflitos, para que não haja traição, boicotes. Porque essas coisas acontecem. Então, Paulo ele vai falar que todos os cristãos estão conjuntamente subordinados ao cabeça, que é Jesus Cristo. Você precisa entender que quando você conduz os seus relacionamentos, você é corpo. Então, quando você toma uma atitude sem perguntar o cabeça ou trazer o cabeça para essa decisão, o corpo está indo de forma insubordinada. Haverá um relacionamento, mas esse relacionamento pode resultar em algo que não agrada a Deus. Porque muitos cristãos se esquecem desta condição de subordinação. Aí volta aquele texto que vai falar, maldito o homem que confia no homem. Trazendo à luz desse conhecimento, mais uma vez, de que esse texto, ele está dizendo sobre confiança em si mesmo. Não é nem confiança num terceiro, confiança em si mesmo. Como se você pudesse conduzir sozinho as coisas. Então, Paulo, ao escrever esse capítulo, ele vai falar, olha, vocês precisam lembrar que vocês são subordinados a Cristo, como que se vocês fossem o corpo e Cristo fosse a cabeça desse corpo. E subordinação tem diálogo. A base da liderança é diálogo. Não se faz liderança sem diálogo. Então, se você tem Cristo como o seu mestre, o seu líder, o Senhor da sua vida, tem que haver diálogo. Você precisa conversar com Ele. Você precisa expor para Ele
as coisas que você quer fazer e como você vai fazer. E Ele vai te revelar, de multiformas. Ele vai te revelar. Existem várias formas de se ter uma revelação de Deus. A mais eficaz, ou a mais fácil, vamos botar, é a palavra, que já está escrita, que já está revelada para nós. Então, essa questão de subordinação, ela precisa estar viva. A igreja, para que ela possa receber o cuidado do amor autossacrificial de Jesus. Nós somos subordinados a um Deus que se sacrificou por nós. Isso precisa ficar vivo dentro de nós. A condição de cabeça do homem no matrimônio reveste-se de responsabilidade. E eu já expliquei aqui o que significa a palavra responsabilidade. É a habilidade de responder. Quem tem a habilidade de responder, quem recebe essa habilidade de responder, se torna responsável. Então, nós precisamos entender que somos, presta bem atenção, libertos para respeitar as ordens vigentes dentro das respectivas situações da vida. A nossa liberdade não nos torna autossuficiente. Você precisa falar assim, eu sou liberto. Que bom. Você é liberto porque agora o pecado que bate a porta já não te domina mais. Mas ele bate a porta. A diferença é que quando você não era liberto, o pecado ele não batia a porta. Ele já abria a porta e conduzia você, e você não tinha condições nenhuma de não fazer aquilo. Quando Cristo se sacrifica por você, Ele está libertando você da dependência do pecado. O pecado vai continuar batendo a porta, o pecado vai continuar te convidando a praticá-lo, mas você agora é liberto para dizer sim ou não. Você tem essa liberdade agora. Antigamente você não tinha. Era sim, era sim, era sim para o pecado. Agora você pode dizer não, porque você é liberto. Então você é liberto para continuar respeitando ordens vigentes dentro dessa liberdade que lhe foi imposta. O que são ordens vigentes? Em qualquer lugar que você conviva. Começando pela sua casa. Dentro da sua casa tem ordens. Existem responsabilidades. O filho, a filha, a esposa e o marido, cada um tem responsabilidades, tem ordens a ser cumpridas. Dentro da igreja, existem ordens a serem cumpridas. Tu vê, você é livre, você tem liberdade. Mas você pode agir na igreja de qualquer forma? Não existe uma ordem a ser cumprida? Você não deixa de ser livre por isso. Mas existe uma ordem a ser cumprida. Dentro do seu trabalho, existe uma ordem vigente. Então, em todas as situações da vida, você, apesar de livre, preste bem atenção, do pecado, libertos do poder que o aprisionava dentro de uma ação em que você não poderia fazer o contrário. Mas você ainda continua precisando seguir ordens. Hoje nós vamos falar um pouco sobre sociedade líquida. O irmão Leonardo trouxe algumas frases, né? Uma frase de, eu até anotei o nome dele aqui, Zygmunt Bauman, que é o sociólogo que tratou sobre algo muito contemporâneo, que é a chamada sociedade líquida. O que é a sociedade líquida? Nada tem mais valor. O ser humano não tem mais valor na sociedade líquida. O empregado
não tem mais valor para o seu patrão. O patrão quer que o empregado chegue 1 hora mais cedo do que ele é obrigado a trabalhar, saia 3, 4 horas após o horário em que ele deveria encerrar, obriga a trabalhar no sábado, obriga a trabalhar no domingo, obriga a trabalhar no feriado. E quando o funcionário vai buscar alguma coisa, ele não tem valor nenhum. Ele pede demissão. Vai para outra empresa. Faz o que você quiser da tua vida. O que o patrão quer é o quê? Produtividade, não é isso? Produz, produz, produz cada vez mais. Vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo. E quando é para reconhecer, valorizar, não tem valor. Não, é todo mundo. Existe uma frase, né? Ninguém é insubstituível. Quantas vezes eu já ouvi essa frase? Ninguém é insubstituível. Está reclamando? Manda embora. Pede demissão. E os direitos? Vai buscar na justiça os direitos. Sociedade líquida. Aí esse sociólogo, Zygmunt Bauman, ele vai tratar o amor líquido. O que é o amor líquido? Você casa, a mulher não tem valor para o marido. O marido não tem valor para a mulher. É um amor condicionado a prazer. Tem prazer? Então a gente está ali junto. Acabou o prazer. Aconteceu alguma situação difícil no casamento em que o prazer acabou. Então acabou o amor. A mulher que era de uma forma na juventude, né, com o passar do tempo, o corpo vai mudando. E aí o amor vai acabando, condicionalmente. O marido, que era aquele jovem quando casou, com o passar do tempo vai mudando. E aí o amor vai diminuindo proporcionalmente com essa mudança. E esse sociólogo vai tratar isso como amor líquido. Porque não tem valor. A gente começa a entender o porquê que existem tantos divórcios. O número de divórcios aumentou muito. Porque o amor agora, o tratamento, a identificação do amor é líquido. Então ele vai tratar tudo como líquido. Ele tem vários livros, né? Ele tem o livro Amor Líquido, A Sociedade Líquida, O Trabalho Líquido, Os Filhos Líquidos, e assim vai. Nós vamos tratar Paulo está tratando isso, ó, há muitos anos atrás. Paulo já estava tratando disso que esse sociólogo vai falar agora. Então, Romanos capítulo 8, verso 28. Abra aí, eu queria um voluntário para poder ler. Alguém quer fazer algum comentário sobre o que eu falei até agora? Leonardo. Leonardo quer fazer um comentário ali. E aí, eu queria um voluntário para ler Romanos capítulo 8, verso 28. A paz do Senhor. Quando a gente fala do líquido, do sólido, é extremamente interessante, porque se a gente pensar na matéria, né, o sólido ele tem forma definida. O líquido não tem forma definida. Né? Aonde a gente coloca o líquido, ele toma a forma do recipiente em que ele está. Então, o que acontece? Quando a gente tem algo nas nossas mãos, como os relacionamentos, e esses relacionamentos são sólidos, né, se houver algum problema, a gente fecha a mão e segura, porque ele é sólido, ele tem forma. Então, você luta por ele, você consegue segurar. Agora, quando ele coloca essa ideia de ser líquido, que se algo tiver líquido na tua mão e você fechar, você não segura, porque não tem forma. Então, ele escorre. Então, essa é a ideia principal que ele fala, que os relacionamentos hoje estão líquidos, que a gente deixa escorrer pelos dedos. Né? Agora, entra a grande ideia aí de Paulo, né, e de Pedro também, a ideia das boas novas, do Evangelho, que é sempre consolidar isso como a solidez, como base, como o que a gente falou, né, o que tem valor, o que é valor. Interessante. Muito bom, Leonardo. Leia. 8:28.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém. Então, vamos falar sobre isso agora. Vocês entenderam isso que o Leonardo falou de forma plena? O que é um relacionamento sólido? Que é o que a gente busca. É aquilo que você pode segurar, você tem controle. Não vai fugir do seu controle porque é sólido. O que é um relacionamento líquido, tratado por esse sociólogo? Aquilo que, ao primeiro problema, você vai tentar agarrar e ele vai escorrer pelas suas mãos. Então, a maioria hoje está baseada em relacionamentos líquidos. Aí, eu pedi para a Jaqueline, e a Jaqueline leu Romanos 8, 28, que vai falar sobre as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo, ele vai tratar aqui de exortando os efésios a serem imitadores de Cristo, a imitarem a maneira, aquilo que Cristo ensinou. Ele vai falar, o objetivo do apóstolo é fazer os crentes se verem como verdadeiros embaixadores do reino, exortando-os a serem imitadores de Deus. Ele trata isso nesse capítulo. E o que é imitar a Deus? É buscar a característica inicial para a qual o ser humano foi criado. A imagem de Deus. Imitar é ser igual em gestos e atitudes. Quando nós falamos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nos assemelhamos a Ele em atitudes, em pensamentos, em cuidado. Precisamos cuidar dos nossos relacionamentos como Deus cuida da sua igreja e dá a vida por ela. Olha que profundidade daquele texto quando Jesus fala assim, ó, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Oi? O filho quer sempre imitar o pai. O pastor Alexandre está falando aqui. Verdade. Verdade. Quem tem filho sabe. Você faz qualquer coisa, o filho vai lá e imita. Então, assim, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Olha a profundidade dos relacionamentos. O que Paulo está tratando aqui é exatamente disso. Ele vai tratar no capítulo 5 da forma de vida que deve pautar os cristãos. Está falando de forma, está falando de molde. Ele vai falar aos romanos que tudo vai cooperar para isso. Aquele que ama de fato Deus vai viver uma vida em que todas as coisas vão cooperar para que ele seja a imagem de Cristo. E isso está diretamente relacionado a padrão de vida, a forma, a molde, de você ser conhecido pelas atitudes aparentes de Cristo. E aí ele vai começar a tratar a importância disso no primeiro tópico aqui, o comentarista ele vai tratar isso no primeiro tópico, que fala sobre obras das trevas e frutos da luz. Que presta bem atenção, Paulo no capítulo 5 ele vai falar, olha, eu quero moldar vocês, eu quero chamar vocês de novo para o molde, para que vocês se pareçam e se assemelhem com Cristo, que é o objetivo inclusive da salvação. O homem se assemelhava a Deus, aí o homem pecou. A partir de agora, o homem passou a fazer tudo diferente do que Deus faria, ou fazia, ou gostaria que ele fizesse. Então, ele perdeu a semelhança. Ou o que é perder a semelhança? Quem conhecesse Deus e conhecesse o homem é totalmente diferente. Não tinha semelhança nenhuma. Aí, Cristo vem para fazer uma grande obra. Que obra é essa? Fazer com que as pessoas voltem a se parecer com Deus, o seu Criador. E ele vai falar assim, ó, todas as coisas vão contribuir para isso. Mas aqueles que amam a Deus de verdade, ou seja, se você ama a Deus de verdade, você vai botar isso como objetivo de vida. Quero me parecer com Deus. Por quê? Porque eu amo Deus. Para Deus, a amizade com o mundo não é boa.
por que eu vou ter? Mas eu não posso abandonar os meus amigos. Ninguém está falando para você abandonar os seus amigos. Pelo contrário. Se você ama a Deus e ama os seus amigos, você vai querer que eles se pareçam com Deus também. E isso vai exigir de você um processo evangelístico sobre os seus amigos. Que muitas das vezes você vai ser rejeitado. Então não é você que está rejeitando os seus amigos. São os seus amigos que estão te rejeitando. Antigamente eu tinha um pensamento que era assim. Os meus tios todos bebem, né? Bebem cerveja. E aí eu falava assim, eu já era cristão, já tinha aceitado aqui, já estava seguindo os caminhos da fé, mas todas as vezes que eu fazia festa lá em casa, eu tinha um pensamento assim, não, eu tenho que botar cerveja na minha festa. Porque apesar de eu não beber, os meus tios bebem. E poxa, eu quero que os meus tios estejam perto de mim. Aí eu ia, comprava cerveja, minhas festas, tudo tinha cerveja. Aí meus tios vinham, bebiam, ficavam acima da média, né, alegres, né? Muitas das festas, no final, tinha problema, tinha briga, aí depois eu tinha que vir, né, corrigindo todas as coisas, relacionamentos e tudo mais. Aí um dia, um irmão me ensinou uma coisa interessante. Você como crente, você tem eu esqueci a palavra. Você fala um afinco tão grande com a sua família, a ponto de você colocar bebida para que eles, né, se sintam bem. Ou seja, você tem um afinco com eles. Mas quando você, cristão, é convidado para ir para as festas, ele tira a bebida? Porque você vai lá? Eles tiram bebida? Eles têm esse pensamento? Não, poxa, vai vir o meu irmão aqui que é cristão, eu não vou botar bebida não, porque eu amo o meu irmão, eu sei que isso incomoda ele, eu não vai ter bebida, né, por causa da presença dele. Existe isso? Então a recíproca não é verdadeira nessa amizade. Você sempre tenta se moldar ao mundo, mas o mundo nunca vai se moldar a você. A partir desse dia, eu passei a eliminar completamente bebida das minhas festas. Aí meus tios vinham. Pô, festa de crente é muito chata, não tem bebida. Eu falei, pois é, a única coisa que resta aqui é o seu amor por mim. Você vai vir pelo seu amor por mim. E nem aceitar que eles trouxessem. Não, aí o que acontecia? Eles iam pro bar. Eles iam na minha festa, aí se a garganta coçasse, tinha que ir pro bar. Tinha que ir pro bar. Tem um bar lá perto de casa, e às vezes a festa era lá, tinha 2 ambientes. Uma festa lá, uma festa lá em casa. Era dolorido para mim? Era, porque eu não faço festa para isso. Eu não fazia festa para isso. Eu queria todo mundo junto ali comigo. Mas eles não tinham a reciprocidade comigo. Eu respeitava um desejo deles, não respeitavam um desejo meu. Então, Paulo ele vai tratar dessa questão. Olha, se amoldem a perfeição que há em Cristo e convertam os seus amigos, mas não façam alianças com eles nas coisas que eles fazem que desagradam a Deus. Porque é automático. Você agrada o seu amigo, você desagrada a Deus. Você agrada o seu amigo, você desagrada a Deus. É automático. Então, Paulo ele vai tratar sobre as obras da carne. Ele apresenta uma série de comportamentos que não condizem com a vida de um novo nascimento em Cristo. As obras da carne, Paulo tratou de forma muito eficaz no capítulo 5 de Gálatas também. Se você pegar a partir do verso 19 de Gálatas 5, você vai ver especificadamente as obras da carne. E aqui ele fala um pouco delas. Ele vai falar sobre a imundícia, que é a falta de pudor, imoralidade, devassidão. Quantos dessas coisas, desse comportamento, não ocorre, inclusive no meio cristão? Você vai começar a identificar pessoas que você tem relacionamento que podem estar te conduzindo para esse tipo de pensamento, para esse tipo de comportamento. A ideia do não tem nada a ver. Estamos aqui, né, em amigos, juntos.
aquela ideia de que quando você está com seus amigos, é como se Deus tivesse te dado uma folga. Não estou te vendo não, tá? Pode fazer o que você quiser. Você está com seus amigos? Pode ficar à vontade. Fica à vontade. Te dei uma folga. Não vou voltar agora para te ver. Pode fazer, pode fazer. Aí tem todo tipo de conversa torpe. Todo tipo de imoralidade sexual. Piadas de baixo calão. Em meio cristão. Então, a palavra de Deus ela vai nos corrigindo. Porque nenhum de nós está isento de uma situação dessa. Porque é muito natural. A coisa acontece com muita facilidade. É uma piadinha que surge. É uma palavrinha que é levantada. Aí o outro lá vai, concorda. Aí começa a rir. A coisa vai de forma natural. Se alguém em sã consciência conseguir parar, porque é muito difícil você parar e falar, peraí, calma aí. Deus está gostando disso aqui? Primeiro que se você falar isso, vai criar conflito. Porque até você explicar... Olha o que nós estamos fazendo aqui para meditar sobre o assunto. É vários textos que nós estamos lendo num ambiente propício para isso, mas na hora, como é que você vai fazer isso? Não tem como. Às vezes você fica calado. Mas você sente um desconforto. Esse desconforto é que o Espírito Santo está tratando você. Está falando ali, ó, não está legal. Olha, isso aqui não é o padrão que eu quero. Paulo vai tratar sobre conversação torpe. Que é justamente isso. Os assuntos que surgem. Os diálogos que estão ocorrendo. Ele vai tratar isso aqui como obras da carne. Coisas vergonhosas. Tudo que é dito e não é construtivo. Não leva a pessoa a pensar em Deus. Leva a pessoa a pensar que Deus é como se fosse uma pedra de tropeço. Um encalço na vida da pessoa. Eu tenho amigos que hoje não estão na igreja que falam claramente isso para mim. Ah, eu não aguento mais esse negócio de estar na igreja, não. É muita coisinha, é muito não pode, é muito não dá, é muito compromisso, é muito isso, é muito aquilo. Ainda bem que eu saí. Essa pandemia foi um pontapé para muita gente. Que já estavam, esgotados ali no limite. Por quê? Porque está na igreja aprendendo a palavra e lá fora conversas torpes. Conversas que não edificam, nada construtivo. As pessoas se reúnem e não lembram de Deus. Amigos que se reúnem, que não tem louvor, não tem palavra, não se tem um tema bíblico para discutir, para falar. Né? O que você acha disso? Poxa, pode me explicar um pouquinho esse tema, essa questão bíblica aqui? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Sabe? Os amigos se reúnem e não tem esse tipo de conversa. É só conversa torpe. É só conversa fiada. Nós não temos que ser alienados. Preste bem atenção. Nós não temos que ser alienados. Toda vez que eu me reunir com os meus amigos, eu vou falar só com a Bíblia, vai ter só louvor. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está falando aqui de padrões, de obras da carne, que estão 100% presentes na vida da pessoa. Que afastam a pessoa de Deus. Que faz com que a pessoa deseje mais estar neste tipo de situação do que dentro da igreja. Porque estar numa escola bíblica dominical, estar num culto da família, é falar sobre coisas que levam a Deus. Aí a pessoa fala, poxa, eu estou com saudade de estar lá na bagunça, na gandaia. Porque aquilo realmente é uma coisa boa, momentânea para a pessoa, é alegre. Mas o que Paulo está trazendo aqui à memória é que as pessoas estão perdendo cada vez mais a forma de crente.
Eu conheço pessoas que já passaram vergonhas na empresa de que, de repente, se descobre que a pessoa é cristã, a outra vez, você? Você? Sabe o que significa esse você? Sabe o que significa? A pessoa está falando nessa hora assim, ó, e aquela conversa? E aquilo que você falou? E aquilo que você fez? O você está trazendo tudo isso à tona. É vergonhoso. É vergonhoso. Às vezes eu entendo, eu já falei isso aqui várias vezes, às vezes eu entendo por que as pessoas se afastam de mim na empresa. Às vezes eu vou almoçar sozinho. Que tristeza. Ninguém quer almoçar comigo. Uma vez eu fui, agora de home office está mais difícil, mas de vez em quando eu vou, né, trabalhar presencial. A Aline está rindo, né? É verdade. Às vezes eu vou trabalhar, eu tenho uma unidade ali em Bom Sucesso, geralmente eu vou para lá. Aí chega lá, na hora do almoço, eu tenho um restaurantezinho, né? Aí eu vou lá no restaurante, chego lá, tá todo mundo reunido naquela mesa grande lá. Puxa, ninguém me convidou. Ninguém quer almoçar comigo. Poxa. Aí todo mundo que se une, né, que me chama para almoçar é crente. Tudo crente. Mas por quê? Porque eu sei que eu incomodo. Eu sei que se eu estiver na mesa, a maioria das coisas que eles querem falar não vão poder. Eu sei que eu incomodo. Então, lá dentro eu fico triste porque é um momento a menos de socialização. E nessa pandemia isso é muito valioso, né? Almoçar com um amigo, se encontrar com um amigo, se reunir. Isso hoje é muito valioso. Já era, né? Agora ficou cada vez mais, porque a gente está dentro de casa. Às vezes eu fico a semana inteira trabalhando dentro de casa, num escritório, não vejo ninguém. Só vejo pela tela do computador. Mas eu sei que lá no fundo, eu não posso estar sentado naquela mesa. Porque ou eu vou incomodar, ou se a pessoa não tiver pudor, vai falar coisas que eu não quero ouvir. Que já aconteceu, né? A pessoa não tem pudor, Marcelo está aqui, vai ouvir, hein? Está aqui, vai ter que ouvir. Eu não quero ouvir. Então, Paulo está tratando exatamente disso aqui. Ele vai falar que os crentes estavam inseridos numa sociedade que havia banalizado o pecado. Ao escrever para os Efésios, Paulo está escrevendo com esse intuito. Havia uma banalização do pecado naquela comunidade de fé. Sabe, o pecado já não era mais tão prejudicial, tão agressivo, tão ruim. O padrão já era pecar. Pecar já era normal. Entendem? Esse foi um dos objetivos de Paulo escrever isso aqui. Olha, preste bem atenção. Muitos se intitulavam cristãos, inclusive líderes religiosos, mas que estavam à procura de uma forma de fazer com que a palavra de Deus admitisse seus pecados. Será que isso acontece no dia de hoje? Inclusive líderes religiosos que estavam se intitulando cristãos, procurando uma forma da palavra de Deus aprovar o seu pecado. É aqueles líderes religiosos que vão dizer assim, não, está escrito o que aí na Bíblia? Ah, não, essa palavra foi mal traduzida. Não é isso não quer dizer isso não. Ah, está dizendo aí que está tendo... Como é que é o nome daquela... Quando todos os homens e mulheres fazem sexo juntos? Orgia. Está dizendo que tem orgia aí? Não, isso daí está voltado para um culto idólatra. Ele está se referindo a um culto idólatra. Paulo está falando claramente aqui que era uma coisa que acontecia na sociedade. Era como se a pessoa quisesse falar, não, aquilo dali ele está falando do culto idólatra, e o que acontecia no culto idólatra era a orgia. Mas orgia fora de um culto idólatra não tem problema nenhum. Estão querendo retraduzir a Bíblia, para que a Bíblia possa dar respaldo aos seus pecados. Então, Paulo está tratando exatamente isso. O arrependimento que produz mudança de comportamento é o caminho para corrigir as práticas inconvenientes.
Agora, lembra de uma pessoa inconveniente da sua vida? Lembra? Puxa na memória aí, uma pessoa inconveniente. Uma pessoa que vai trazer... As pessoas estão se encostando aqui. Estão se falando por gestos, é isso? É isso que eu estou vendo aqui. Pessoas inconvenientes. Aquela pessoa... O que significa a palavra inconveniente? Na sua raiz, trazem coisas que não convêm. Lembra da palavra de Paulo? Tudo me é lícito, mas nem tudo. Mas tem pessoas que trazem o que não convém. Ou seja, inconvenientes. Trazem coisas para você que não convém. Somente o arrependimento produz mudança de comportamento. Presta bem atenção. Se a pessoa traz uma coisa que não convém para você, e você pratica junto com ela, e não há um arrependimento daquilo que você está fazendo, consequentemente, aquilo nunca vai cessar. O teu comportamento sempre vai ser aquele. Entenderam? Sempre vai ser aquele. Agora, se há o arrependimento, poxa, eu não quero mais fazer isso. Isso daqui está errado. Isso aqui está me afastando do meu Criador. Isso daqui é uma coisa, palavra torpe. Isso aqui é uma piada que não pode sair da minha boca. Eu sou cristão. Eu não posso falar esse tipo de coisa. Eu não posso passar esse tipo de conteúdo. Falando de WhatsApp, né? Às vezes rola no WhatsApp uns conteúdos que você vai, isso daqui está vindo de um cristão mesmo? Ou se é você que está mandando, eu deveria estar mandando esse tipo de conteúdo? Tem alguma coisa errada. Isso daqui não é o que Deus quer de mim. Então a primeira coisa é você se arrepender. Você fez, todo mundo faz. Todo mundo comete esse tipo de deslize. Mas arrependa-se. E aí, isso vai servir como base para a mudança de comportamento. Alguém quer comentar alguma coisa? Então vou seguir, hein? Aqui, pega ali o microfone ali, ó. Pega o microfone ali. Me lembrei aqui, eu refleti sobre algo aqui, sobre essa questão de exclusão, né? E percebi também que os nerds, eles são excluídos, né, dos maiores grupos. Os nerds? Os que são inteligentes, né? É. São taxados de nerds, mas eles são inteligentes. Ou seja, os inteligentes são excluídos dos grupos e os cristãos também são excluídos do grupo. Eu coloquei aqui, ó, ser cristão é ser inteligente, não é verdade? Sim. Seguir a Deus é a melhor opção, é você ser sábio, inteligente é seguir a Deus. Então, jovem que está sendo excluído aí dos maiores grupos, de repente por ser inteligente, sinta-se feliz por isso, Sinta-se feliz por isso. Porque os que são excluídos são taxados de nerds. Geralmente, é porque assim, tudo aquilo que é bom não é engraçado, né? Pessoa que imagina aquela pessoa inteligente, né? Tudo vai falar de forma inteligente. Já os que vivem em trevas e tudo fala de forma técnica, né? Ninguém gosta disso, é muito chato. Vivem nos maiores grupos. É ser inteligente. Acho que tem algumas explicações vindo aí sobre a minha vida. Deus está falando comigo. Os nerds do céu. Estou recebendo algumas coisas. Algumas coisas estão fazendo sentido. A gente tem que buscar ser um pouquinho mais engraçado, né? Falar sério o tempo todo não é legal. O irmão Fernando quer falar. Nossa, essa palavra. Irreverente. Já ouviram isso? Vamos receber agora o irreverente fulano de tal. Eu vejo isso muito na televisão, né? Irreverente é uma pessoa que não tem reverência. Muito pregador irreverente, hein? Muito pregador irreverente. E isso a pessoa recebe isso como uma coisa boa, né? Irreverente não tem reverência, que é a base da comunicação cristã, né? Cristão Deus é a reverência. Vamos continuar. Paulo vai falar sobre o fruto da luz, né? Já falou sobre o fruto das trevas. Então, se alguém se identificou com esses frutos das trevas, o primeiro passo aqui é você se arrepender e começar a mudar o seu comportamento. Se você está transmitindo algum tipo de palavra torpe, se as piadas que saem da sua boca são piadas de imoralidade, se o conteúdo que você divide com os seus amigos é um conteúdo impróprio, arrependa-se e comece a mudar o
seu padrão de comportamento. E aí Paulo vai falar sobre o fruto da luz: bondade, justiça e verdade. Ato de generosidade praticado pelos cristãos com os demais, isso é bondade. A justiça, que eu já expliquei, né, que tem a ver com equidade, não com igualdade, que é Deus em sua graça nos transmite partícula desta justiça, nos capacitando para dar a Ele e aos semelhados o que é justo e é devido. Isso é uma coisa boa, é um fruto do Espírito. A verdade, Paulo está falando sobre um contraste entre boas e más virtudes. Então, o que é a verdade? O cristão que possui a verdade é aquele que possui em si boas obras, que contrasta com a mentira, que são as más obras vindo do diabo. E Paulo ele vai tratar sobre a questão de remir o tempo. Ele fala, olha, remir no tempo porque os dias são maus. O que Paulo está querendo dizer com isso nesse capítulo? Ele está querendo dizer assim, olha, aproveite o máximo do seu tempo com coisas boas. Não perca tempo com coisas más, porque os tempos são maus e estão sendo abreviados. O tempo está ficando cada vez mais curto. A sociedade líquida contribui muito para isso. Você tem que produzir muito e lhe falta tempo para coisas boas. Faz uma avaliação da sua vida. Quanto tempo tem sobrado para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu amigo, para a sua amiga? Quantas vezes alguém te faz um convite e você responde assim, ó, hoje eu não vou poder, hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho que produzir, hoje eu estou atolado com isso aqui, hoje eu tenho essa tarefa para fazer. Quantas vezes você tem respondido isso para os convites, convites bons que eu estou falando, tá? Aquele amigo bom, aquele relacionamento saudável. Quanto tempo? Quantas vezes você tem dito não? Aconteceu uma coisa fantástica lá em casa essa semana. A Gisele, quando a Esté estava indo para a escola, a Esté falou, hoje é o dia da sessão família de cinema. Nós vamos fazer uma sessão, a Esté estava indo para a escola. Falou, filha, hoje nós vamos fazer a sessão família de cinema, vai ter pipoca e filme. Hoje você escolhe o filme. Pronto. Acabou. Eu levo ela para a escola. Ela foi até a escola falando da sessão família de cinema. Passou a tarde inteira. Eu fui buscar ela na escola, a primeira coisa que ela falou, papai, hoje é a sessão família de cinema. Ela até falou, sessão família avançar de cinema. Família para ela é avançar. Então ela falou, hoje é a sessão família avançar de cinema. Eu falei, filha, sessão família avançar de cinema. Não estava lá, exatamente. Por isso que eu mudei lá, família Lobo. Falei, família Lobo porque a gente não tem pipoca para todo mundo. Família Lobo de cinema. E aí nós fizemos isso, se eu não me engano, foi na quinta-feira. O filme, ela escolheu, nós assistimos 3 filmes com pipoca, com chocolate, foi uma coisa maravilhosa. Eu não peguei no celular, a Gisele não pegou no celular, só foi aquele tempo para ela. Quando foi ontem, o que ela pediu de novo? Família Lobo de cinema. Papai, hoje tem família Lobo de cinema também. Aí o que eu percebi? Que quando eu não dou esse tempo para ela, e eu troco isso por qualquer outra coisa, eu estou indo para a sociedade líquida. Eu estou tratando a minha filha como algo líquido. Vai chegar um tempo, quando ela for jovem, adolescente, em que eu vou tentar reter, em que eu vou tentar pegar, em que eu vou tentar consolidar aquilo. Já era. Quando eu tentar pegar, vai passar pelos meus dedos. Ela vai querer ficar com as amizades dela, vai ter que sair, não vai querer mais ficar com essa família. Por quê? Eu não gerei memórias. Eu não criei uma memória para ela, para que quando eu fizesse um convite, filha, hoje nós vamos assistir um filme. Ela não tem memória nenhuma disso. De que aquilo é bom. Não quero, pai. Porque as minhas memórias dizem que com os meus amigos é melhor estar.
Olha a sociedade líquida. Olha os meus filhos passando pelos meus dedos. Então, Paulo ele vai falar justamente sobre isso, sobre remir o tempo. Como que o cristão deve usar o seu tempo? Satanás tenta nos pressionar para que, pela falta de tempo, não pensemos nos valores reais. Você está perdendo seus amigos. Você pode estar perdendo amigos valiosos, na qual a Bíblia fala assim, ó, existem amigos mais chegados que irmãos, que você pode estar perdendo por causa da falta de tempo. Você pode estar perdendo a sua esposa. Você pode estar perdendo seu marido, seus filhos, por causa da falta de tempo. E toda hora você quer justificar, porque eu tenho que trabalhar. Se eu trabalhar, eu não vou conseguir sustentar o quê? Que tipo o que o teu salário está pagando? Não está fiando, não está tendo fiança entre marido, esposa, filhos, amigos. Não está tendo fiança. Consequentemente, ninguém vai querer confiar nada em você ou com você. Ah, porque eu tenho um projeto, preciso trabalhar, preciso sustentar minha família. Como assim? Talvez o seu dinheiro esteja sendo gasto com coisas fúteis, com vãs coisas, com coisas vazias. E você está trabalhando, perdendo o teu tempo para pagar coisas vazias, que não tem profundidade. Os relacionamentos mesmo, que é o que tem maior valor, estão sendo perdidos por causa da sua falta de tempo. E você tem justificativa para isso. Não estou pedindo para vocês chegarem amanhã, segunda-feira, para o patrão e falar assim, ó, estou pedindo minha demissão, porque lá na igreja me ensinaram que trabalhar... Não faça isso, pelo amor de Deus, gente. Não tem ninguém pensando nisso, não? Porque se você lê Eclesiastes, é o que dá vontade de fazer, já perceberam isso? Tudo é vão, tudo é vazio, nada presta, que valor tem o homem. Olha, quando eu lia Eclesiastes, eu falava assim, gente, eu preciso parar de trabalhar. Não é possível. Estou trabalhando para nada. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você precisa fazer uma gestão do seu tempo focada em valores. Tem tempo. Você tem tempo. É porque você não consegue enxergar. Às vezes você vai ficar horas e horas nas redes sociais sem perceber. Sem perceber. Às vezes você está chegando em casa já ligando a televisão. Ah, eu preciso relaxar. Aí fica horas e horas, passa a madrugada inteira na televisão e sua família, seu filho no outro quarto, sua esposa no outro quarto, e você ali, sociedade líquida, família líquida, amizades líquidas. Esse estudo aqui, o Espírito Santo ele está trazendo nessa manhã, de uma forma muito carinhosa para os nossos corações, para que você volte a ter coisas sólidas na sua vida. O seu emprego tem que ser sólido. Se você, olha só, presta bem atenção, se você como funcionário não se sente valorizado, busque um outro emprego. Desenvolva, estude, você tem capacidade para isso. Aí você pensa, ah não, se eu sair desse emprego, fim do mundo. Que nada, tem muita oportunidade no mercado de trabalho. Eu estou no mercado de trabalho, eu sei. Olha, não falta oportunidade. Não falta oportunidade. Se você estudar, se você se dedicar, você não vai precisar ficar preso a uma empresa que te trata como coisa líquida. Aqui, o Leonardo quer falar. De novo. Né? Salmo 127. Né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ao 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Olha só. É a gente lembrar novamente que existe um Deus sobre a nossa vida. Eu não tenho que ser tratado como algo líquido. Se você é esposa e está sendo tratado como uma esposa líquida, tenta trazer isso tenta solidificar isso. Se você é marido e está sendo tratado como um marido líquido, tenta solidificar isso. Se você é filho, está tratando seus pais como algo líquido, ou os pais estão tratando os filhos como algo líquido, vamos converter essa ideia.
Vamos nos valorizar. Vamos remir o nosso tempo, porque os dias são maus e breves. Olha o que o Leonardo acabou de ler. Você vai trabalhar, e isso vai ser inútil. Porque você, por causa desse trabalho, às vezes você perdeu uma família, um relacionamento, um amigo, uma esposa. Vamos remir o nosso tempo, sendo cheios do Espírito Santo. E aí Paulo ele vai tratar, né, ele vai fazer uma comparação com o vinho. Ele vai falar, olha, o vinho é uma coisa que deixa a pessoa alegre, mas é vazio, é amargo no final. Faz com que a pessoa fique acima da média, alegre, e cometa coisas erradas, fale coisas erradas. Paulo ele vai tratar isso porque isso era uma coisa que acontecia naquela comunidade. E por fim, ele vai começar a falar sobre o fundamento do amor na família cristã, que aí é especificamente entre marido e mulher. O fundamento do amor. Lembra que eu falei no início? Que a base de tudo é o amor, até para exortação? Também isso funciona para a família. O fundamento de toda essa passagem não é o controle, mas sim o amor. Quando Paulo fala assim, ó, maridos, né, esposas, sujeitai aos vossos maridos, muita gente entende isso como controle, como se o marido tivesse controle sobre a esposa. Olha, os mais corajosos aqui, eu desafio você. Senta com a sua esposa e pede um feedback para ela. O que é feedback? É você sentar para ela e falar assim, olha, o que você acha de mim como marido? Seja sincero, eu não vou ficar chateado. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero te tratar da maneira correta. Eu queria que você me falasse agora. Como é que sou eu como marido? Tem que ter coragem para fazer isso, não tem não? Tem que ter coragem. Para você abrir a guarda mesmo, falar assim, olha, eu não vou ficar chateado, a gente não vai brigar. O objetivo aqui é justamente eu melhorar. Eu quero saber claramente, eu quero que você abra o jogo comigo. O que você me vê como... anota aí. Ela vai falar, anota aí. Eu fui num encontro de casais uma vez com a Gisele e teve essa dinâmica. A dinâmica era, eu tinha que ir para o quarto com ela. E eu tinha que escrever coisas no papel, ela escrever coisas no papel. Sobre, de forma clara, o que a gente precisava corrigir. Eu me corrigi e ela se corrigir. Fazendo o Leonardo fez um exemplo disso, uma dinâmica aqui na quarta-feira, né, de forma bem rápida. Lá no encontro de casais eu tive horas para fazer isso. Eu tive que fazer um diagnóstico da minha vida, das minhas atitudes, o que eu considerava que eu tinha que corrigir. E ela também. Depois a gente trocou. Aí eu falava assim, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade mesmo. Isso aqui, concordo contigo. Quando eu lia o que ela escreveu sobre ela e quando ela lia o que eu escrevi sobre mim. Foi uma coisa sensacional. Nós saímos dali com muitas ações para mudar no nosso casamento. Então, Paulo ele vai tratar isso aqui exatamente assim, olha, ser submissa ao homem não é o homem ter controle, e não é a mulher se tornar escrava. Submissão significa que o homem recebeu uma missão, e a mulher vai ajudá-lo a cumpri-la. Porque ele vai remeter a Gênesis, quando Deus fala assim, far-lhe-ei uma adjuntora. Auxiliadora. Essa é a função da mulher. No quartel, só quem recebe a missão é o comandante. Mas toda a tropa auxilia no cumprimento daquela missão. Cada um dentro do seu papel. Numa empresa, existe a reunião estratégica, que é feita pelos diretores. Mas todo mundo que trabalha numa empresa tem que estar trabalhando em prol daquele objetivo, daquela estratégia, para que a empresa possa crescer. Na família não é diferente. O marido recebe uma missão, uma responsabilidade, mas ele declara, ele fala assim, eu não consigo sozinho, preciso de ajuda. Aí vem a submissão, de ajudar, de auxiliar, é estar ao lado, não é estar embaixo de ninguém. Não é marido estar tratando a mulher como escrava. Não é a mulher se sentindo mal porque o marido está tratando ela mal, não é isso. Aqui, Paulo ele vai tratar que é como se você se separasse da sua esposa, era como se você rasgasse o próprio corpo.
Ele vai falar assim, quando se casa, se tornam um só corpo. Se você se separar, tu está rasgando o seu próprio corpo. Por isso que no finalzinho do capítulo ele vai falar, quem aqui faz mal a si próprio? Ninguém faz mal a si próprio. Marido e mulher é uma coisa só. Separar isso é dano para os dois lados. Não adianta você pensar que um lado vai ficar bem e o outro vai ficar mal. Não, é danoso para os dois lados. Você está rompendo uma coisa só, transformando ela em metade, não vai ser duas. Porque ele fala que o que Deus uniu não separa o homem. O que ele está querendo dizer com isso? Uma vez que Deus olhou como uma coisa só, ele nunca mais vai olhar como duas. Então vai ser metade do todo. Se você separar, vai ser metade, é metade. Agora você está vivendo metade do que você é. Fala. Isso, Marcelo, irmãos, fora o estrago que causa para quem tem filhos. Isso aí. Eu digo por mim mesmo, né? O meu filho teve que passar até por psicólogo. Então, o estrago é danoso, entendeu? Muito. Sim, faz sentido. Abrange todos da família, né? O apoio e o encorajamento por parte da mulher é de fundamental importância. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, mulheres. Como é que funciona ajudar na missão? Ajudar na missão é assim, seu marido teve uma ideia. Se aquela ideia passou pelos padrões de Deus, que é o que nós tratamos aqui no início do estudo, passou pelos padrões de Deus? Passou. O seu papel agora é encorajar. Isso mesmo, vai dar certo, não se preocupa, nós vamos conseguir isso, juntos, 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 sempre mostrando para ele que ele não está sozinho. Porque quem recebe a responsabilidade sente muito medo. Será que isso vai dar certo? Se não der certo, é o meu nome que está em jogo. Se não der certo, foi eu que falhei. Olha o que o marido pensa. Se eu não conseguir esse trabalho, é a minha família que vai perecer, é culpa minha. Se eu não for promovido no meu trabalho, eu não vou dar uma escola de qualidade para os meus filhos, a culpa é minha. Toda hora o marido está colocando a culpa nele, se não der certo é ele. A pressão fica muito grande, o emocional vai para o espaço. Mas se ele tiver uma pessoa do lado, dizendo para ele, olha só, se não funcionar, a gente tenta de novo. Se não der certo aqui, a gente vai tentar lá. Mas eu quero que você tenha certeza, você não está sozinho. Eu estou do seu lado, eu vou te auxiliar. O que você precisa que eu faça para que você tenha qualidade nesse pensamento e nesse projeto? Que submissão maravilhosa. Fica muito mais fácil para uma família cumprir uma missão se tiver um encorajamento desse. Agora, o marido está lá com uma missão. A esposa, isso não vai dar certo, não. Isso não vai dar certo. Não conta comigo. Você decidiu? Não conta comigo. Faz sozinho, então. É isso que você quer? Faz sozinho. Aí não tem missão e submissão. Agora, maridos, escuta o que eu vou falar agora. Escuta o que eu vou falar agora. As missões que você traçar, o que você receber, a sua responsabilidade, tem que ser para proteção e amor e salvação da sua família. Porque se você está tendo ideias que não são ideias para proteger a sua família, para amar a sua família, para que a sua esposa seja feliz, então você não vai ter ajudadora nenhuma. Porque quem quer ajudar alguém a fazer alguma coisa que não lhe traz benefício próprio? Que esposa vai querer ajudar o marido numa coisa que não traz benefício e cuidados para ela? Então, quando Paulo ele trata essa questão, ele fala assim, a missão da esposa é respeitar o marido, encorajá-lo e mostrar para ele que ele não está sozinho, que ela é auxiliadora. A missão do marido é merecer o respeito dela. Qual marido aqui que está merecendo o respeito e o auxílio da sua esposa? O seu, né? Entendi. Quem edifica a casa é Deus e a mulher. O presbítero Oswaldo falou aqui. São as duas pessoas.
Tá vendo? O homem só é o provedor, quem edifica a casa é a mulher. Que maravilha, hein, mulheres? Pois é, se o marido respeitar a esposa, ele terá dela o respeito e o auxílio. Oi? Não é causa, exatamente, a gente sempre usa isso, né? Não é causa, é efeito. A submissão da esposa não é causa, ela é consequência, efeito do respeito e do cuidado que o marido está dando a ela. Olha que lindo você entender a família dessa forma. Agora olha como é que é ruim. Maridos, né? Dê sua vida pela sua esposa. Esposa, seja submissa pelo seu marido. Calma aí, espera aí. Marido, mereçam o respeito da sua esposa. Esposa, auxiliem os seus maridos pelo respeito merecido que ele tem. Isso é a família cristã. Paulo ele vai falar exatamente sobre isso, né? Ele é o cabeça no sentido de ser liderança, responsável por manter-se vitalmente interessado no bem-estar dela. O marido tem que estar interessado no bem-estar da esposa. No casamento cristão, não participam 2, mas 3, porque Cristo está ali, ó. Apesar do marido ser o cabeça, o responsável, ele ainda é submisso a Cristo, que é o cabeça da igreja, consequentemente, o cabeça do lar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Ó, quero relembrá-los de uma coisa, ó. Quem aqui está fazendo a tarefa? Quem aqui está fazendo a tarefa, ó?